Fala galera, vamos dar continuidade aqui aos assuntos, certo? Eu vou gravar agora duas aulas, termoquímica e cinética química, são dois assuntos que caem muito, certo? Importantes, são assuntos fáceis, teóricos, certo? Não tem tanta conta. Aí vamos lá começando, o que vai ser termoquímica? Termo, calor, química, química, certo? É o calor envolvido nas reações químicas, tranquilo? A gente vai ter dois tipos de reações, certo? As reações exotérmicas e as reações endotérmicas. Exotérmicas são aquelas que liberam calor, ΔH negativo, e as endotérmicas são aquelas que absorvem calor, ΔH positivo. Certo? Aqui eu vou ter alguns exemplos, ó. Reações exotérmicas e reações endotérmicas, ó. Observação, o calor é produto na reação, certo? Quando o calor é produto, a reação é iso. Mas por quê? Porque é o seguinte, aqui está em forma de calor, certo? Ele está no produto. Para a gente saber se é endo ou exo, a gente joga para fora para saber o ΔH, certo? Então a gente jogou para fora, que vai ser o ΔH. Aqui não está mais, vem para cá menos. Então vai ser menos algum número, certo? Menos calor, que vai ser ΔH negativo. Na endotérmica, o calor está no reagente. Ó. Se a gente joga para fora, vai para o produto, fica negativo. Se a gente joga para fora de novo, vai para o ΔH, que fica positivo, certo? Entalpia, o que vai ser a entalpia? Entalpia é resultante, certo? É o final da reação química. Vai ser justamente o calor do produto com o calor do reagente, que vai dar o ΔH final. Que vocês sabem que isso aqui, esse símbolo aqui, esse triângulo, é variação. ΔH, H é entalpia. Então, variação de entalpia. Beleza? Aqui a observação que eu botei também, reação entalpia, ela é medida em quantidade de calor liberada ou absorvida, reação endo e exo, a pressão constante, certo? E a gente vai ter também gráficos relacionados às reações endo e exo, certo? Eita, Claudio, quando eu me deparar com um gráfico, como é que eu vou saber se a reação é endo ou se a reação é exo? Tem que decorar? Quando o 70 vai para baixo é endo, quando o 70 vai para cima é exo? Não. Mais fácil, vai pela fórmula. Olha a fórmula qual é aqui, ó, ΔH é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, certo? Vai pela fórmula. Todo gráfico, o ponto aqui de encontro é zero, certo? Na prova mesmo, se encontrar, se não tiver valor no gráfico, você adota o valor, certo? Aqui, ó, HP, entalpia do produto, certo? Ele quer saber, não, a gente vai adotar um valor, vamos botar 10, certo? Entalpia do reagente aqui, né, maior, a gente vai botar 20. Certo? Porque quem começa a reação é o reagente. Primeiro que toca aqui nessa setinha vertical vai ser o reagente. Então, se a gente tem produto menos reagente, vai ficar 10 menos 20. 10 menos 20 vai ser quanto? Menos 10. Então, isso aqui é um gráfico de reação exotérmica. Certo? A mesma coisa com a endotérmica. Certo? Ó, tocou aqui primeiro, ó. Tocou no gráfico primeiro aqui, reagente. Mesma coisa, 10, 20. Produto menos reagente. Então, quem é o produto? 20 menos 10 dá 10. Então, a reação endotérmica. Certo? Fatores que influenciam na entalpia. Quantidade de reagentes e produtos. Estado físico do reagente, se é sólido, líquido, gasoso. E estado alotrópico. A gente tem que lembrar lá do começo de alotropia. Certo? O que é alotropia? Alotropia é quando um elemento químico dá origem a mais de uma substância simples. Exemplo, oxigênio é um elemento químico. Ele dá origem ao O2 e o O3. Então, esses dois são os alótropos do oxigênio. Certo? Ó. E a entalpia vai ser maior quando ele for mais reativo. Certo? Quando, assim, mais reativo. Quem vai ser mais reativo nesse exemplo aqui? O O2 ou o O3? O que tem menos quantidade é o mais reativo, certo? Certo? E o que tem mais quantidade é o menos reativo, que é o mais estável. Então, aqui, quem tem mais quantidade? O O2 ou o ozônio? Obviamente, o O2, certo? O O2 tem na atmosfera todinha, certo? O ozônio só tem na camada de ozônio. Então, o ozônio é mais reativo. Tranquilo? Continuando aqui, ó, a equação termoquímica, a gente vai ter tipos de equações termoquímicas, certo? Que vai ser a entalpia, a equação de entalpia de formação, de combustão, certo? De neutralização, que a gente vai ver também.
Então aqui, ó, a reação química a qual acrescentamos a entalpia de reação e na qual mencionamos todos os fatores que possam influir no valor dessa entalpia. Certo? Aqui deu uma equação aqui da água, H2 mais O2, uma entalpia, uma reação exotérmica, sinal negativo. E aqui a formação do HCl, o ácido clorídrico, também é reação. E sempre, ó, temperatura e pressão, temperatura e pressão. Aqui eu já disse, outra coisa aqui importantíssima, toda substância simples no estado padrão, sua entalpia é zero, certo? Então aqui, ó, no caso, se tiver esses dois na equação, os dois são substâncias simples, certo? Mas, ó, quem é mais reativo tem entalpia maior. Então, se a entalpia na substância simples é zero, do O2 é zero, certo? A do O3 vai ser diferente de zero, certo? Entalpia de formação vai formar alguma coisa a partir de uma certa quantidade da substância, no caso aqui o mol, certo? Ó, a variação da entalpia é feita na formação de um mol da substância a partir de substância simples. Então, ó, o hidrogênio com o enxofre rômbico mais O2 dando o ácido sulfúrico, certo? Com uma equação aí, um ΔH equivalente a menos 813 kJ por mol. Ele, Claudio, se tivesse formado 2 H2SO4, como ia ser a ΔH? X, certo? 2 vezes 813 dividido por 1, ia dar o resultado, certo? Aqui, ó, entalpia de combustão. Importante essa entalpia de combustão aqui saber, certo? A entalpia de combustão, ela tem como esqueleto três opções. Pode ser uma combustão completa, pode ser uma combustão incompleta ou pode ser uma combustão incompleta com fuligem, certo? Esse X aqui pode ser qualquer tipo de reação, qualquer tipo de substância, aliás, nessa reação, certo? E sempre uma reação de combustão, ela é exo, sempre. Então aqui, ó, qualquer tipo de substância mais O2 gerando CO2 mais água vai ser uma reação de combustão completa. No lugar do CO2, se for CO mais água, vai ser uma reação de combustão incompleta. E se for C mais água, vai ser incompleta com fuligem, certo? Aí aqui, ó, reações de combustão sempre são negativas, já falei. Aqui, neutralização. Entalpia de neutralização é aquela reação que a gente viu lá em química inorgânica, certo? Funções inorgânicas. Ácido mais base dando sal mais água. E elas são sempre exotérmicas. Certo? Aqui tem um exemplo, uma equação totalmente tradicional, certo? Ácido sulfúrico mais hidróxido de sódio dando cloreto de sódio mais água. Aqui, ó, energia de ligação. Como é que cai isso aqui, energia de ligação? Energia de ligação, geralmente, ele vai ser dado através de uma tabela, certo? Ele vai dar uma tabelinha desse jeito aqui, ó, mostrando a quantidade da entalpia equivalente a cada ligação. E na equação, você vai desenrolar e achar a entalpia. Detalhe importante, essa equação aqui, ó como é que é? A entalpia de ligação é reagente menos produto. Cuidado para não confundir, certo? Cuidado para não confundir. Porque a entalpia normal é reagente menos produto, certo? Ó, o produto menos reagente. E aqui na de ligação, reagente menos produto. Tranquilo? E aqui a gente vê, ó, a gente vai ter que abrir como se fosse uma molécula aqui na geometria, certo? Para ver quantas ligações tem, para poder a gente usar esses valores aqui para cada ligação. Por exemplo, aqui, ó, HI. Tem a ligação HI. Quanto é que vale a ligação HI? 298. Tem 2 mols, então 2 vezes 298. Mais Cl. Cl com Cl. Qual a ligação Cl com Cl? 242. Então, mais 242. Produto. HCl. Qual a ligação com HCl? 430,9. Tem 2 mols, então 2 vezes 430,9. Certo? E assim vai fazer a continha, joga na fórmula depois e acha a variação de entalpia da ligação, certo? Lei de Reis. Como é que vai ser a lei de Reis? A lei de Reis é o seguinte, a gente vai ter, a gente vai descobrir qual é a variação da entalpia de uma equação final
através de outras sub-reações, certo? Ou seja, ele vai te dar uma equação, olha como é o processo. Dado uma equação global de referência e subequações, que quando feitas as devidas modificações, quando somadas, darão a equação final já balanceada e, obviamente, o seu ΔH, que é, na maioria das vezes, o que a gente quer saber numa reação dessa. Certo? Então aqui, ó, tem um carbono grafite mais O2 dando CO2. E ele quer saber qual é o ΔH. Certo? A gente vai ter que, então, ó, através dessas duas sub-reações que eles me deram, podem ser 3 sub-reações, 4, dependendo da equação. Vou ter essa aqui curtinha para ficar mais fácil de vocês entenderem. Certo, Cláudio? Agora é o seguinte, quais são essas modificações que a gente pode fazer? Você pode inverter, certo? Pode inverter produto com reagente. Por exemplo, o carbono grafite aqui está no reagente. Se esse carbono grafite tivesse no produto, eu podia inverter. E quando eu inverto o produto com reagente, eu mudo o sinal aqui do ΔH, certo? Outra mudança que eu posso fazer, divisão, multiplicação, certo? Lembrando que quando eu multiplico a fórmula toda, quando eu divido a fórmula toda. E no final, a gente vai cortar, certo? O que for de igual e tiver produto e reagente, certo? Aqui eu fiz as modificações, ó, ficou CO no produto, CO no reagente, aí eu corto. Meio O2 mais meio O2, dá 1 O2, ó. Então bateu certinho, ó. Aqui o carbono grafite não tem que fazer, eu repetir. E ficou sobrando CO2 aqui daqui, que eu repeti também. E deu certinho. No final, ó, eu vou somar os dois ΔHs, certo? Porque essa primeira equação eu tive que multiplicar, né? Ou multiplicar não, se eu tivesse que multiplicar, aí ia multiplicar tudo, ia ficar quanto? Menos 220,6, né? Se fosse para multiplicar, mas aqui eu não multipliquei, isso aqui é uma coisa à parte, certo? Então eu somei aí, certo? Menos 110,3 menos 283, 393,3 kJ por mol. Kilojoules por mol, certo? Kilojoules por mol. Beleza? Esse aí é o assunto de termoquímica.